que será conduzida aqui a palestra do doutor promotor, que a gente ouça, né, com muita atenção, aproveita esse tempo aí para ganhar conhecimento em cima da questão da palavra do promotor. Muito boa noite. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, Rosimar Cerqueira, prefeito municipal, todos os vereadores, a vereadora que nos propiciou essa oportunidade, todas as pessoas presentes. Meu nome é Robertson ou Robertson, né? Esse não importa se o olhar funcionou. E eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Eu sou curitibano e passei no concurso e fui trabalhar em Autônia, na beira do Rio Paraná, entre Autônia e Guaíra. Eu fiquei 8 anos e sempre trabalhei desde estagiário na Promotoria de Meio Ambiente de Curitiba. Talvez alguns dos senhores tenham conhecido o Dr. Sancler, o Honorato Santos, durante décadas foi o coordenador de Meio Ambiente, e eu fui estagiário, assessor, e sou promotor de justiça. Promotor de justiça no Paraná, que trabalha com meio ambiente, trabalha com APP, mata ciliar e com barragem. A gente vai ver umas imagens sobre isso. E eu fiz um doutorado em Ecologia de Rios, sou doutor em Ciências Ambientais, justamente para poder ir nas audiências públicas e conversar com a população e com as pessoas com os argumentos necessários para fazer uma contestação à altura que os rios do Paraná merecem. E só estou mostrando essa minha apresentação, mas eu mostro esse documento já de 10 anos atrás, que mostra como o rio Ivaí, e quando se fala nesses lugares de alta prioridade, está se falando exatamente do rio Ivaí, inclusive o que foi feito nos anos em que a comunidade científica da Universidade Estadual de Maringá, principalmente, os municípios, os promotores de justiça envolvidos fizeram em 2012 e 2014 em relação a projetos hidrelétricos que afetariam tanto o rio Ivaí quanto o rio Piquiri. Essa aqui é uma bandeira que já circulou por boa parte dessas bacias. Enfim, tá bom. E eu vou tratar com vocês, e agradeço muitíssimo a oportunidade de trazer exatamente essa informação sobre do que a gente está tratando. Eu vou utilizar de uma apresentação que, como vocês veem, foi do município... Onde está? Aqui eu vou usar uma apresentação que as leis não mudaram para inserir os senhores vereadores, senhora vereadora, o senhor prefeito, com as informações necessárias para que o município tenha uma decisão informada acerca do futuro possível, E essa lógica se dá pelo estado dos rios. Essa é uma imagem já antiga, 2008, em que vermelho são as bacias hidrográficas altamente impactadas por projetos de barragem, que está em vermelho. Dá para ver ali o Rio São Francisco e a bacia do Paraná, que é o vermelho mais embaixo da América do Sul. Essas são as bacias hidrográficas, em verde o que já foi utilizado de recursos, uso de recursos hidrelétricos. Como vocês veem, na bacia do Paraná, quase todo o potencial energético já foi aproveitado. Essa é a bacia do São Francisco, a bacia amazônica do Paraná, nesse sentido. E agora, essa imagem mais representativa, essa é a bacia do Paraná, no Brasil. O rio Paraná nasce lá em Brasília, lá em cima na imagem. E cada um desses riscos é o nome e a localização de uma barragem. Então vocês podem ver que desde os seus formadores, no rio Corumbá, no rio Parnaíba, no Rio Grande, e a partir daqui ele é chamado Paraná, é altamente barrado. Então a gente pegar o grande, isso é Furnas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barragens.
Esse é o estado do Paraná. Esse é o rio Tietê. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o rio Paraná. Aqui é Porto Primavera. Foi preenchido em 1997. Esse é o Paranapanema. Aqui tem pessoas, licenciadora, que tenham vindo de 1º de maio, ou região, e que tenham sido afetados pela construção de hidrelétricas pela CESP, e vieram para as antigas fronteiras agrícolas aqui no centro do estado. Talvez os senhores vereadores conheçam. Esse é o Paranapanema. Inclusive com as 11. Em Paranavaí a gente discute inclusive a estrada que passava e ligava São Paulo, através de uma balsa. Ficou embaixo d'água. E as conexões, portanto, Santo Antônio do Caiuá, que era um porto seco para o São Paulo, ficou sem o recurso estrada. Esse é o rio Iguaçu. E falta uma aqui, que é de Baixo Iguaçu. E quem sai de Curitiba para São Paulo passa em cima de uma, quem vai de Curitiba para Florianópolis passa em cima de outra. E isso é Itaipu, que sozinha é 15% de toda a energia hidrelétrica no Brasil. O único trecho, como vocês veem nessa imagem, do rio Paraná, no Brasil, aqui já é Argentina, em que o rio Paraná é rio, e a definição de rio é a água que corre. O contrário da água que corre é a água que está parada. Então a definição do Guimarães Rosa, né, literatura, é águas de longas margens, que não param, porque o rio não para. Às vezes está mais baixo, como a gente sabe, às vezes está mais cheio, ele pulsa. E esse trecho, o último, são 240 quilômetros. Ele funciona em termos de rio, porque o rio Ivaí e o rio Piquiri, que também não são barrados, como esse trecho remanescente, permite que as espécies, por exemplo, de peixe com valor comercial, seja para turismo, seja para outro tipo de pesca, eles sobem o rio Piquiri e eles sobem o rio Ivaí para fazer a piracema. E assim, a universidade, através daquele outro documento, a Universidade Estadual de Maringá, que estuda o remanescente do rio Paraná, através de pesquisa na base de Porto Rico, há 30 anos, tem todos os trabalhos científicos, né, que vão ser agora compartilhados com os senhores, em relação à questão do valor ambiental do rio Ivaí ou Piquiri, mas existem outros. Mais uma vez, essa hidrografia do rio Paraná. E com essa imagem dá para mostrar bem, para quem não conhece, o que é um represamento. Esse é do Itaipu. Vou pegar no rio Iguaçu aqui. E o represamento é mais ou menos, pense que isso é a veia que corre por um organismo e você clipa aqui. E você impede que aquilo que circula, circule. E se o vereador, se o prefeito, aparecer uma imagem dessa na perna, como é que você chama? Roxa. Variz. Se for na cabeça, chama-se AVC. O conceito é o mesmo. Aquilo que flui, por definição, que é o rio, é interrompido. E para de fluir e se avoluma para cima. E vejam que, novamente, a gente está na bacia do Ivaí e na bacia do Piquiri. Do Ivaí e do Piquiri, alimentando o único trecho do rio Paraná, que o rio é rio, porque para cá ele é barrado, e para cima, a gente viu na outra imagem, ele é uma sucessão de lagos, ou tecnicamente é uma cascata de reservatórios, que é a proposta para o rio Ivaí. Só que só funciona o rio Paraná, porque o rio Ivaí e o Piquiri correm, e os peixes sobem. Né? Inclusive o Piquiri, ou Ivaí especialmente, ele tem espécies novas. Então tem trabalho da Fecilcanda e Camorão que trata das esponjas de água doce, que é uma novidade na biologia, porque a esponja é um bicho de água salgada. São descritas espécies todos os anos, desde 2012, de peixes que só existem no Ivaí. Tem um peixe que só existe aqui na foz e no finalzinho do Rio Bom e num trecho do Ivaí, que evoluiu aqui. Então ele tem uma riqueza ambiental, que não só é a conexão com o que sobrou do rio lá no Paraná, que é o que sobrou no Brasil, como intrínseca.
além da questão cultural. A gente estava passando antes aqui para o secretário, um documentário do município de Itambé que mostra que nossa região era de colonização espanhola. Quando os portugueses estavam lá na Bahia, aqui tinha espanhol. Quem conhece a Catedral de Fênix, vê que a pintura que tem na torre é de um padre espanhol catequizando os índios na foz do Corumbataí com o Ivaí. Porque essa é a história local, que a gente às vezes não conhece e não valoriza, né? E aqui é de Prudentópolis, né? Que eu não tenho essas informações. Mas vamos pensar nos impactos, né? E no potencial, que nós temos outras belezas do rio, desculpe, prefeito, do rio Ivaí, aqui mesmo, né? Que tem os vários saltos, é um outro salto. Dá uma olhada e quiser circular. Aqui tem os de Prudentópolis, né? E eu estava falando de Prudentópolis porque é o rio Ivaí, antes de se juntar, o nome é diferente, né? E tem os vários atrativos. Aliás, essa é a cachoeira antes da construção de uma PCH em Prudentópolis. E essa cachoeira depois. Enfim, o Salto do Barão, que até 2 anos atrás as pessoas desciam e conheciam, agora, porque está dentro de um empreendimento hidrelétrico, paga R$20. Essa situação original, essa é depois do barramento. Que fica para cima, né? Essa água que vem, porque a água que corria ficou lá em cima e é forçada, seria um projeto, se o projeto de Ivaí são assim, forçada por um duto escavado na pedra e gera uma energia lá. A questão né, esse é um aspecto, né, do rio com a água desviada para a produção de energia. E a questão são os impactos associados ao barramento. O rio, a água do rio, ela é limpa porque o rio corre, e por conta de todas as quedas d'água que tem nesse trecho, e a cada queda d'água ele se oxigena. O primeiro efeito, quando se barra, quando o rio deixa de fluir, é a qualidade d'água, que deixa de ser turbilhonada, como são os tratamentos de depuração mesmo de esgoto, e passa a ficar decantada. A barragem funciona como um filtro. Tudo que estava misturado, correndo água abaixo, decanta. Inclusive a ova dos peixes, que se reproduzem, né? Enquanto as ovas dos alevinos descem o rio, eles se reproduzem. Quando está na barragem, eles decaem. Isso afeta a qualidade da água. Afeta o regime de fluxo na medida em, como vocês viram nas imagens, a água não corre mais e vai para um outro lugar. O sedimento, a água para baixo da barragem, ela causa mais erosão, porque ela é depurada de sedimentos e quando ela corre, ela tem maior capacidade de erosão associada a isso. E muda o canal do rio, né? Muda a posição do substrato, como é que fica o fundo do rio, depois da barragem, tende a ficar mais raso, mais fundo, na medida em que tudo, né, a água leva o sedimento do fundo do rio mais para baixo. Enfim, e tem impactos, né, sobre aves, aqui estariam aves, mamíferos, répteis, e os impactos sobre as pessoas. E quais são os impactos sobre as pessoas? Se a gente pudesse, só entre os vereadores e a vereadora, pensar que cada um pudesse dizer uma imagem que tem quando eu falo no rio, seria mais ou menos assim: rio, corredeira, curva do rio, lavoura do lado do rio, mata ciliar, remanso. O que o senhor pensa quando pensa no rio? Qual a imagem que lhe vem, prefeito? Água corrente, praia, a casinha do lado da praia, como aqui tem os 2 pontos, né, de acesso turístico. Ou cada um aqui que conhece o rio aí pode pensar numa imagem. Com a barragem, tudo fica embaixo d'água. A curva, a ilha, o canal, a corredeira, a mata ciliar, a lavoura. A lavoura. E eu vou mostrar algumas leis aqui. Mas já pergunto, umas questões de ordem econômica. Os senhores vereadores, o senhor prefeito, sabem qual é o critério de indenização das terras alagadas por um empreendimento hidrelétrico? Oi? É o IDR declarado. Não sei se as pessoas que moram na beira do rio Ivaí, em Borrasópolis, em Medianópolis, em
no Nardelli, querem vender a fazenda, em que produzem soja, em que produzem milho, em que produzem trigo agora. Não sei se querem vender, porque estão vivendo disso. Mas se quiserem vender, elas vão vender pelo preço de mercado, negociando. Por desapropriação é o ITR declarado. Vocês não sabiam disso? Sabiam disso. Então essa é uma coisa a ser considerada. Sendo uma UHE, vou mostrar a legislação, ela dá uma compensação ao município. Compensação já está pressupondo dano. Você compensa o que você prejudica. A compensação ela é uma razão entre a produção energética e a área alagada. Então, empreendimentos que produzam muita energia e alaguem pouco, geram uma compensação maior do que empreendimentos que geram pouco e alagam bastante. Como foi o caso de todas as barragens que a gente teve que, com o movimento Vai Vaper, questionar em Iporã, por exemplo, Francisco Alves. Segundo, se for uma PCH, que não é o caso aqui, mas pode ser o caso, era o caso, por exemplo, de Rio Branco do Ivaí, em que foi licenciado pelo IAP uma PCH que tirava a água do Rio Branco, jogava ela para cima do Rio Ivaí e ficava só um filete de água para o município de Grandes Rios. E o dono do Porto de Areia, que tinha licença do DNPM, que tinha licença ambiental, não teria mais areia, porque quem carrega areia é o rio. No rio de barragens você não tem Porto de Areia, porque a areia decanta. É o rio que propicia, e não teve audiência pública em Grandes Rios. A promotora de justiça entrou com uma ação dizendo, ó, o IAP não pode dar licença se não fez audiência com o município que sofre os efeitos dessa barragem. Né? Então essa é uma questão de publicidade também. E uma PCH, Godoy Moreira foi propostas algumas. Os senhores sabem quanto que é o retorno para o município? Nada. Porque a lei incentiva a PCH porque você não precisa recompensar. Mas uma UHE, que é o caso, tem que fazer esse cálculo. E aí a questão é econômica. Talvez as pessoas do ramo rural possam dizer: quanto está a hora trator aqui em Borrasópolis? A hora trator. Qual a remuneração para o motorista da máquina, do trator que lavra, que planta, que coloca o insumo? Quanto está a hora trator? 150. Quantas horas trator um projeto de elétrica deixa embaixo d'água? Quantas, eu fui esses dias numa fazenda aqui que é do Provárzea, era uma várzea, agora é produção. Quantas toneladas anuais de grãos exportados, etc., ficam embaixo d'água? E me respondam, por favor, onde é que o tratorista gasta o dinheiro dele? Na farmácia, no mercado? Eu não falei para vocês. Porque o Paraná exporta energia elétrica, eu vou mostrar depois. A maior parte da energia produzida no Paraná, por Itaipu e todas as barragens que vocês viram nos rios, ela vai para São Paulo, para as indústrias. E é lá que é tributado. Não há geração de tributo na produção de energia, só no consumo da energia. O Paraná produz mais do que ele gasta, bem mais do que ele gasta. E aí perde. Só que na farmácia, no mercado, no bar, onde o tratorista gasta o dinheiro dele, isso gera ICMS. Onde é que o tratorista abastece o trator? Aqui? Gera ICMS. Onde é que ele usa onde ele compra os agroquímicos, não vou falar de agrotóxicos, onde ele usa os defensivos? Aqui? Bota isso na conta. Qual é, além da produção agrícola, qual é a principal fonte de financiamento do município de Borrasópolis? O Fundo de Participação Municipal? Pessoal do Executivo? É o Fundo de Participação. Boa parte do... É o fundo, normalmente no Paraná é o fundo que é determinado pelo número de pessoas. Quantas pessoas são expulsas da onde moram, porque onde elas moram ficou embaixo d'água? Historicamente, no Paraná, é motivo de toda uma migração de pessoas, por conta de Salto Caxias, Salto Segredo, Salto Santiago, todas do Paranapanema, Mauá. E se essas pessoas saem da cidade? O município perde renda. O caso concreto que nós tivemos com uma PCH era em Mariluz,
em que uma PCH, que não é uma UHE, que é maior que essa aqui, né, que os projetos são maiores, o município que já estava brigando com o Estado, porque tinha caído no patamar de recebimento de função do Fundo de Participação Municipal, porque tinha população a menos, segundo a projeção do censo, se perdesse 6 propriedades rurais no assentamento, que era o caso, seriam 24 pessoas a menos, e o município caía de vez e perdia dinheiro. E uma PCH, não é o caso, ela dá para o município nada como compensação, porque esse é o estímulo que se deu. Então tem que fazer uma conta. Fora as questões de saúde pública. Senhores, me respondam, por favor. Qual o tipo de ambiente ideal para os vetores da malária, e da dengue, e da esquistotomose? Não é água parada? Tem um livro que é Dams and Disease, né? A associação que existe e os gastos. E quem gasta? Quem paga a conta da saúde pública? O município. Então isso tem que estar na conta, evidentemente, no EIA-RIMA, etc. E aqui, quais são os impactos, né? Então o impacto é isso. Vamos pensar em Portubá, porque o impacto evidente de barragem é na pesca. Esse é de Prudentópolis, né? Mas sai gente. Aqui talvez tenha menos gente na beira do rio que tem em Prudentópolis, que tem em Lidianópolis, mas quantas pessoas que não poderiam sobreviver no Portubá hoje, porque hoje pescam, e não teriam um peixe porque não tem rio? Vezes 4, que é o número de pessoas que tem em média em qualquer casa, o município de Lidianópolis perde população tal que baixa a renda. Tem que fazer essa conta aqui. Porque hoje alguém vive lá com, sei lá, 15 alqueires. Mas isso tomar e ficar com 10 remanescentes, continua com a mesma possibilidade de sobrevivência? E quem tiver que sair da beira do rio, porque o rio deixou de ser rio, ele vem morar aqui na sede, ou ele aproveita e vai para Londrina, vai para Porã, vai para um lugar maior? Porque a história do Paraná é exatamente essa. As pessoas deixam o lugar em que sempre viveram, né, que trabalharam, né, que tem gerações lá, e vão para outro lugar. E se tiver que mudar, é melhor mudar para longe. Até porque a memória dói. E quem perdeu o lugar que vive, prefere morar longe, porque daí não sofre como as pessoas de Guaíra sofrem até hoje por causa das 7 quedas. Né, porque não tem mais. Tinha, mas não tem mais. Impactos embaixo. Aqui a gente está. Eu quis mostrar para o secretário. Tem um vídeo de Itambé, do município de Itambé, que mostra que aqui onde a gente está era um território espanhol. Ali embaixo, em Fênix, existia uma cidade espanhola, que tem a cruz da rei da Espanha, que existiu entre 1577 e 1642. E que certamente eles passavam por aqui. Em São Pedro Ivaí, que é município vizinho, era a redução jurídica de São Pablo. Não sei se vocês conhecem o Alim, fazendeiro, produtor de cana, que tem uma construção ali. Ali é São Paulo, segundo a Secretaria de Estado de Cultura. Isso tem valor turístico, isso tem valor cultural. Né? E o que acontece? Fica embaixo d'água, como Sete Quedas, fica embaixo como vários outros lugares. Em vários lugares do mundo, no Brasil, ficaram embaixo d'água. E eu falei aqui do impacto econômico. Qual é a principal fonte de economia do município? A agricultura. Tira a agricultura. Vou contar uma história que aconteceu numa audiência pública no município de Porã. O jovem, não tão jovem, faz 10 anos atrás, gestor da área de proteção ambiental das Ilhas e Vales do Rio Paraná, que é exatamente a fronteira Paraná-Mato Grosso do Sul, chegou para o prefeito municipal de Porã, não sei se vocês conhecem, Robertinho, teve alguns problemas com concurso público, etc. Ele chegou assim... Só vendo, desculpe. Robertinho, não se venda por 50 mil reais. Uma audiência pública. O cara de lapela com ICMBio. Todo mundo ficou meio espantado, né? Não se venda por 50 mil reais. Eu te compro por 120. Nossa, o menino ficou louco. Aí ele explicou. 50 mil reais era quanto o município receberia por compensação pelo alegamento das áreas da UHE de Ercilândia. 170 é quanto o município recebe, e já recebe, de repasse anual de ICMS ecológico pela APA municipal das várzeas do Rio Xambrê. Fora a produção agrícola que uma APA permite, porque na APA pode ter
na APA pode ter produção convencional, a não ser que haja restrição desde o seu início, etc. Mas não é o caso. Enfim, então é impacto econômico. Alguém tem que fazer essa conta. E tudo que a gente está falando de economia aqui é economia local. As pessoas que fazem barragem não são daqui. Qual o valor que uma pessoa que mora em Curitiba, ou mora no oeste catarinense, ou mora que seja em Londrina, dá para o Rio Ivaí? O que quer dizer o Rio Ivaí para ele? Dinheiro, né? Férias na Europa, o carro ano que vem. E o que quer dizer o Rio Ivaí para quem mora lá? E está lá, para quem é o senhor presidente do Sindicato Rural e para quem trabalha lá e vive lá. É o mesmo valor para os meninos que tiram o sustento do rio. É um outro valor, né? Enfim. Impede-se e, claro, em vida selvagem. Fica tudo embaixo d'água, né? E facilita a introdução de espécies exóticas, tem várias questões de natureza ambiental que eu acho que podia passar. Quem sabe a gente possa trazer, prefeito, os doutores, os doutorandos, os mestrandos da UEM, que foi o que a gente fez durante os 10 anos que o Berimbau nos acompanhou, para eles falarem em ecologia, porque eu, afinal de contas, eu sou formado em Direito, né? Posso até enganar bem, mas eu sou do Direito, quem é da ecologia são eles. Mas tem impactos na natureza da água. E aí, eu quero explicar um pouco para vocês como é que funciona. A Constituição Federal diz que o potencial energético é um bem da União. Então, todo o potencial energético, por menor que seja, é um bem da União. Então, tem que ter ANEEL, empresa de pesquisa energética, Ministério de Minas e Energia, para dar a concessão, que é a mesma concessão para produzir areia, que é o direito da pessoa explorar economicamente aquilo. Mas o licenciamento ambiental, no caso do Ivaí, é estadual. Então é o Estado, lá em Curitiba, que dá a licença. Qual o vínculo dos caras que dão licença ambiental em Curitiba tem com esse município daqui? Qual a importância que eles vão dar para as pessoas que moram na beira aqui? Eles estão muito mais próximos das pessoas que estão propondo os projetos. Enfim, as regras gerais do licenciamento, que é esse procedimento pelo qual, no nosso caso o IAT, dá a autorização para instalação, ampliação, funcionamento de atividades poluentes. Acabei de falar, né? A Constituição Federal diz que o potencial energético é delas. Então, esse processo, a segunda imagem que eu mostrei, que mostrava as bacias, todos os potenciais já estão no mercado. As pessoas que em 2012 foram na fazenda do Alim e disseram, nós vamos fazer uma barragem, vai passar aqui, ele falou, entra no carro que eu vou soltar os meus cachorros, e soltou os cachorros. Né? Que ele viveu ali a vida inteira. Vendeu a concessão para alguém que quis comprar, ou que comprou essa concessão. Essas concessões estão no mercado. Né? Tem um exemplo aqui muito próximo em Jardim Alegre. Tinha um projeto de PCH entre Grandes Rios e Jardim Alegre, que daria lá no Marolo, que vocês saem de lá, que daria 0 para o município, porque é uma PCH. E que o prefeito, qual é o nome do prefeito, Marcelo? O prefeito de Jardim Alegre? Furlan, criou a área de proteção ambiental do Ribeirão e do Ivaí, e que ganha desde 2019 R$500 mil de repasse de semestre ecológico, por conta da existência da área de proteção ambiental. Como incentivo que o Estado criou em 1991 uma lei do ICMS ecológico, que depois foi copiada por vários estados no Brasil inteiro. Mas enfim, repito aqui, só mostro onde está, que está na Constituição Federal que a concessão é dada pela União. O meio ambiente é um direito de todos, mas está ali, ó. É a Constituição que exige a instalação da obra, um estudo prévio de impacto ambiental. O que nós fizemos durante os anos de Rio Ivaí, quando o projeto chegava em audiência pública? Os professores da UEM, os professores da UEL, os professores da UTFPR de Campo Mourão, pegavam em rima e estudavam, de acordo com a resolução CONAMA 0186, diz o que tem. E a gente fez vários pedidos de complementação de estudos, porque o EIA-RIMA era barato, quanto mais barato, pior. E as pessoas têm interesse no retorno. E a gente, nos termos da resolução do CONAMA, que rege isso, a gente pedia a complementação do estudo que estava fraco. Se, por exemplo, não falar nada do Paraná espanhol. Um dia, e isso foi em Formosa do Oeste, o presidente da colônia, vereador de Guaíra, Zé Cirineu,
Ele foi na audiência pública e falou o seguinte: eu sei que o peixe que eu pesco lá em Guaíra sobe esse rio Piquiri para fazer a reprodução. Ninguém foi lá estudar para saber quanto que eu vou perder se o peixe que eu pesco não conseguir mais se reproduzir, porque não sobe a barragem. E antes que se diga, escada de peixe tecnicamente não funciona, né? Segundo os trabalhos do professor Ângelo Agostinho, os alunos dele aqui estão vendo. É uma armadilha, na verdade. E o Cirineu pegou o papelzinho dele e falou assim: nos termos do artigo 10, inciso 6º da Resolução CONAMA 237/97, requeiro complementação dos estudos. E a gente encheu de pedidos de complementação de estudos. E aí começou a ficar mais caro fazer os estudos para dizer qual era efetivamente o prejuízo e não saiu o edital. Porque o interesse é econômico, né? Enfim, como a gente é promotor, né? Assim, a gente usa a lei como instrumento, né? Da necessidade, por exemplo, de respeitar isso na produção de energia. Enfim, através da avaliação, do licenciamento, estou aqui só listando alguns instrumentos que poderiam ser usados. A gente não tem como estratégia entrar na justiça. Entrou na justiça quando já tinha licença, por exemplo, lá em Rio Branco do Ivaí, que o Estado já tinha dado a licença e o município não tinha sido ouvido, o município que sofreria. Mas não é a ideia entrar com uma ação, né, que alguém ganhe. Promotor eu falei hoje com o colega daqui, de Faxinal, Lucas, dizendo que eu vim aqui, inclusive, né, com a marca dele, e o colega Carlos Eduardo, o pessoal da Pari tem um bom contato, de São João do Ivaí, instaurou um procedimento sobre isso, né? Já chego lá. Enfim, precisa de licença, né? Está na lei que tem que ter licença. Isso, hoje eu estou me dando esse crédito, me desculpe. Esse parágrafo primeiro do artigo 10, que é o artigo que diz o que tem que ter no licenciamento ambiental, foi a tese do meu mestrado, que é mais ou menos o seguinte: a Constituição Federal diz que União, Estados e municípios são autônomos entre si. Tá? Todos autônomos entre si. Se é autônomo, isso quer dizer que tem algo a dizer. A Constituição Federal, e os senhores talvez tenham trabalhado agora com o plano diretor, diz que cabe ao município regulamentar o uso do solo. Então, apesar da concessão ser federal, do licenciamento ser estadual, é o município, através do executivo ou através do legislativo, que vai dar o que está escrito lá. Ó. Certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de impedimento estão em conformidade com a legislação aplicada ao uso e ocupação do solo. Hoje, qual é a legislação de uso e aplicação do solo lá, na beira do rio? Área agrícola? A barragem é compatível com a agricultura que se fazia no lugar que ficou embaixo? Não é. Eu soube, prefeito e vereadores, que tem 2 lugares na beira do rio aqui em Borrasópolis, são núcleos residenciais. O plano diretor, não sei se chegou lá, vocês já renovaram o plano diretor esse ano? Ou ainda não? Que o plano diretor, vocês vereadores, que o plano diretor leve em consideração esses 2 núcleos de ocupação e coloquem na lei que aquilo faz a regularização fundiária que o promotor, falei hoje com ele, de São João do Ivaí, vai fazer com a famosa prainha lá de São João do Ivaí, que todo mundo conhece, que é a regularização fundiária daqui, para fins de desenvolvimento turístico, recreativo, né, de lazer, de paisagem. Isso é exatamente o que? Né? É não conformidade. Se hoje usa agrícola, a submersão das áreas agrícolas por um empreendimento hidrelétrico, que vai levar energia para o Sistema Integrado Nacional. Porque a energia gerada no Paraná, ela entra no Sistema Integrado Nacional e vai para São Paulo. Ela não fica aqui. Não é um hospital, uma escola. É o Sistema Integrado Nacional. Enfim, o município pode se defender. Aliás, deixa eu trocar aqui rapidamente. Nesse trabalho, né, científico, com as pessoas da UEM, né, Universidade Estadual de Maringá, prefeito, né, como o senhor diz, interesse em trazer a UEM para cá, a gente faz referência aos vários municípios aqui da região que criaram leis municipais dizendo: nos interessa o rio Barbosa Ferraz, Fênix, Formosa do Oeste, lá no Piquiri, e também, aqui do vídeo que eu queria mostrar,
Lidianópolis, nossa vizinha, Manuel Ribas, vizinha, Quinta do Sol, pouco rio abaixo, São João do Ivaí, vizinho, São Pedro do Ivaí, vizinho. São municípios que todos esses, em 2012, declararam de interesse local a preservação do rio. Então, acho que o de Barbosa Ferraz, que falou o seguinte, faz parte do artigo 1º, aí deu nome a lugares que não tinham nome. O Poço do Pacu, a Ilha do Japonês, a corredeira, aqui no caso seria a corredeira do Fogueira. Enfim, lugares, né, que eram anônimos, a não ser para os conhecidos que vão lá andar de caiaque às vezes, ou pescar, e está na lei, protegendo o município, protegendo o seu próprio território e a sua população, que mora lá, que produz lá. E por favor, descubram, né, ou vão atrás, está aqui, está na lei, vou voltar lá na apresentação. O valor da indenização é o ICMS declarado. Não é justo. E às vezes demora para receber. E às vezes as pessoas negociam por metade do preço. Como aconteceu no Paranapanema, como aconteceu no Iguaçu, como aconteceu em qualquer outro lugar do Paraná, né? Essa experiência do Ministério Público. Enfim, então o município tem poder. Por isso que a gente está aqui, falando com vocês. Né? Sim, porque quem vai defender o Rio não vai ser o... Desculpa, eu sou curitibano, então posso falar. Não vão ser os curitibanos que não conhecem Borrasópolis, que não conhecem, que estão interessados em Caiobá, estão interessados no máximo na serra ali do São Luís do Purunã. Estão de costas para a gente. Não são eles que vão defender o local, é aqui, né? São os pescadores, os vereadores, os prefeitos. Enfim, então esse aqui é o poder e eu dei essa contribuição, né? Imagino, porque foi bem isso que eu escrevi na tese. Que segundo a Constituição é autonomia, a autonomia é uso do solo, então para dar licença tem que dizer que o uso do solo está compatível. Aí a pergunta tá nos projetos que nem sei se foram apresentados para vocês. Né? E tem que levar isso em consideração. Então, uma forma, prefeitos, vereadores, de não acontecer isso, ou se não só depois da discussão, é comparar isso com o uso do solo destinado àquele local. O plano diretor é uma grande oportunidade para fazer isso. Bom, essa é uma lei municipal de Prudentópolis, eu vou pular, não é o nosso caso. E aqui eu vou falar um pouco de dinheiro, né? Porque dinheiro é importante, todo mundo fala em crescimento, em desenvolvimento, então vamos falar de dinheiro. Né? Qual que gera mais turismo? A produção agrícola, né? Ou no caso aqui é a produção agrícola. Ou a própria manutenção da população no município, que é o fundo de participação. Ou é o turismo, que aqui tem um troço que é R$ 1.200 a diária do nosso amigo Fábio. Né? Que isso é renda, isso é... Ou vou vir aqui dia 27 com os alunos do curso de mestrado profissional em gestão de recursos hídricos da Universidade Federal Tecnológica de Campo Mourão e a gente vai comer 20 refeições no Hotel Matsumoto. Hotel Matsumoto? É o nome do hotel ali, restaurante? Sakamoto, desculpe. Então, porque as pessoas vêm aqui para visitar o local e conhecer o local, vão ser 20 refeições a mais no hotel, restaurante local. Isso é renda. Isso é turismo. Aqui está passado, eu tenho que devolver depois, mas na divulgação do Aespo Rural Londrina, está aqui, né, as potências e as belezas do município para as pessoas virem. E eu vim com 7, eu e mais 6, ontem, passar o Dia dos Pais, na fazenda aqui da beira. Ou, às vezes, vou lá no Porto Baco, andar de caiaque com o médico, e a gente gasta R$150 para um dos pilotos nos ajudar quando naufraga, como aconteceu um mês atrás, que eu quase morri no Ivaí. Ia ser bacana, né? Eu morrer feliz, mas enfim. Mas o pescador, naquele dia, fez R$150 porque o turista pagou para levar no rio, para contar uma história. Né? A história da patrulha ambiental, a patrulha da pesca, enfim. Eu falei para vocês, né, que a energia, e está escrito aqui, a energia não é cobrada onde ela é produzida, mas sim onde ela é consumida. E isso está aqui. Compete aos estados e Distrito Federal instituir impostos aos estados e aos estados. É o ICMS. O imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, não incidirá
sobre operações que destinem a outros estados petróleo, lubrificantes e energia elétrica. Como a energia entra no Sistema Integrado Nacional, ela vai para fora, nesses linhões que a gente tem por aqui, não tributa. Então o Estado perde a tributação da área lavrada, altamente produtiva, da terra roxa daqui, que fica embaixo d'água, e daí não tributa, a energia não tributa. Aí alguém pergunta, mas por que o Ministério Público então não muda para mudar a Constituição? Uma razão que o promotor não muda a Constituição. Segunda, que se fosse ao contrário, não tinha sobrado um rio no Paraná. Tudo tinha virado lago, porque tudo ia virar dinheiro. Porque às vezes o que interessa é dinheiro, e não o rio, o que está no rio, o que está na beira do rio. E essa é a lei da compensação. Compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. 7% do valor da energia produzida. E aqui, conversando com os vereadores, a gente sabe que o rio Ivaí às vezes está seco. Né? Vocês sabem lá que é quando eles conseguem pescar cascudo. E quando está seco não produz pouco. E aí é 7%. E vai ser dividido entre várias instituições. Está lá, 6,25% daqueles 7% do que for produzido é que vai ser dividido entre estados, municípios e órgãos. Lá em Porã, eu pedi para o cara da Copel que faça a conta, mostre a fórmula. E peço para os vereadores e para o prefeito, então um dia que vierem aqui os empreendedores, peçam quanto é que nós vamos ganhar. Qual é a sua previsão de produção de energia elétrica? E quanto que eu ganharia? Aí o prefeito de Porã, que tinha me dado uma dura, dizendo, eu não sou a favor nem contra, vim aqui para ouvir. Falei, beleza, ouça. Aí eu fiz a pergunta para o cara da Copel. Mostre para o prefeito quanto que o município vai ganhar de compensação. Aí ele explicou, falou, né, mas não explicou. Aí o prefeito virou para mim e falou, doutor, eu fiz a conta. O que o município ganharia é o que 2 granjas me pagam de ICMS. Só que na granja trabalha a gente daqui. E na usina não trabalha ninguém daqui. Aliás, durante um período trabalha o povo que vem construir. E aí começa a dar trabalho para o Conselho Tutelar 2 anos depois, porque essa população vem e vai embora. Vem, faz 2 filhos e vai embora. Daí tem as questões de saúde pública, enfim, associadas a isso. Tudo está na literatura. Né? PCH não gera. Não gera. A gente está falando dessa aqui, mas a PCH não gera. Em compensação, além do turismo, então vamos pensar no dia 27 está garantido que o faturamento do hotel vai aumentar porque vem um grupo de pessoas de vários lugares, mas que estudam em Campo Mourão e que vão vir aqui para conhecer. Mas quando a gente fala em unidades de conservação, a gente tem alguns dados aqui. 2016, município de Porã ganhou repasse anual de 384.528 pela APA municipal do Rio Xambrê. Loanda, que é na APA Federal das Ilhas e Vales do Rio Paraná, recebeu 776. É uma questão de área, né? Rio Azul, na APA estadual, ganhou 301 mil. Prudentópolis, por causa da APA estadual, os faxinais, ganha 775 mil reais. Nossa vizinha, Jardim Alegre, depois de uma conversa do Ministério Público com os empreendedores de uma PCH, e a gente dizendo, eu e a doutora Rosane Camborão, como promotor, a gente não pode obrigar você a não fazer. Mas saiba que o seu estudo de impacto ambiental vai ter um monte de gente da UEM, que sabe que estuda o Rio Paraná e sabe que o Ivaí é fundamental para que o Paraná funcione, que vai ler teu EIA-RIMA e vai pedir todas as complementações que a gente puder. Começa a ficar mais caro. Qual o impacto de uma barragem na qualidade de água do Rio Ivaí? Porque o Rio Paraná ele só começa a ficar com uma água melhor, que era mais parecida com a natural, por conta das barragens para cima, quando o Ivaí chega nele lá em Porto Camargo. Chama-se hidrossedimentologia. Qual é o impacto de uma série de barragens aqui? Como é que essa água vai ficar? Como é que vai ficar a pesca lá embaixo? Enfim, isso vai ter que estar no EIA-RIMA. E a gente vai estar lá garantindo que o EIA-RIMA fez XYZ do que está na lei. Aí o prefeito percebeu que talvez não fosse um bom negócio, até porque ele descobriu que vai dar 0 para o município de compensação. Eu já ouvi prefeito de Alto Piquiri fazer a seguinte afirmação: fui para Vera Cruz do Oeste para saber se a PCH, aqui não é uma PCH, não se deixe enganar pelo promotor aqui, não é uma PCH,
Mas foi ver se a PCH, 1, dá dinheiro para o município, 2, dá emprego para o município, 3, as pessoas podem entrar no lago. E como a resposta foi não nas 3, ele foi lá na reunião do movimento para dizer, ó, aqui não vai sair. Vamos pegar a tragédia do ano passado. Vocês salvaram 3 pessoas e recolheram o corpo de outras 6 pessoas. Quem foi responsabilizado por aquilo? Na justiça? Ninguém, porque o rio é público. Mas fosse um reservatório, o dono do reservatório tinha sido responsabilizado, os advogados aqui. Por isso que quando tem lago, o acesso é fechado. Né? Santa Fé, por exemplo, as pessoas, Santa Fé é no topo e o Rio Bandeirantes fica embaixo. Nesse calor, as pessoas no final de tarde iam lá tomar banho no Rio Bandeirantes. Agora tem uma PCH tudo cercado. Porque se morre um menino lá dentro, o dono da PCH tem que responder, então ele não deixa ninguém entrar. As pessoas perdem o acesso ao próprio rio. Aliás, perdem o rio, porque o rio deixou de ser o que sempre foi, que é a água que corre, que cai, que faz barulho, num lago de água parada. E os municípios ganham com isso. E esse é o instrumento que eu queria... Você pode, por favor, Marcel, dar uma palha da sua experiência como prefeito municipal e hoje como advogado e consultor sobre unidades de conservação, município, estratégias de gestão. E aí, quando você me devolver, eu falo sobre a nova situação. Porque isso que eu falei 10 anos atrás. Mas a gente tem algumas novidades importantes. Posso falar? Claro. Boa noite a todos. Gostaria de me apresentar. Eu me chamo Marcelo Mendes, sou advogado de profissão, primeiro técnico de contabilidade e estive prefeito do pequeno município da região central do Paraná, chamado Pato Rico, feito por 4 gestões. Durante em 97, major prefeito do Paraná, e depois demos prosseguimento. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Cerqueira, agradecer a oportunidade. Prefeito Dalton, obrigado pela oportunidade também aqui, os senhores vereadores, a vereadora, a comunidade. Agradecer o convite do Dr. Robertson, promotor de Justiça Ambiental Combativo. E nós já tivemos com o Dr. Robertson em outras empreitadas, né? Mais lá para o lado do Apertado, do Iverê, né? Naquela região de lá. Quero de forma muito especial também cumprimentar os amigos ali que nós tivemos em 2018, quando foi realizado o Seminário das Águas, a reunião em defesa do Rio Ivaí, foi conduzido pelo padre Geraldino. Eu fui chamado naquela oportunidade para palestrar. Era numa escola, numa cancha, né? Isso já tem algum tempo. Quero cumprimentar também o Sérgio, meu colega de empreitadas aí, né? Lá da região do Campo Mourão, hoje aqui em Ibaiporã. Presidente, senhores vereadores, eu quero ser bastante breve aqui, né, pelo alongado da hora, mas eu quero rapidamente contribuir na condição do debate aqui que vocês estão conduzindo. Inicialmente, o doutor já falou, mas o Estado do Paraná ele tem uma legislação que divide 5% de toda a sua arrecadação de ICMS entre água e mato. Certo? Então aqui nós temos um fato, inclusive, Dr. Robson, que era merecido de uma condição de briga maior. O Rio Ivaí, o Rio Piquiri, o Rio Cantu, estão aqui na nossa região, eles contribuem com água limpa o Iguaçu. Nós não recebemos nada por isso, porque nos comitês de bacia nós não temos, prefeito, nenhum aporte de recebimento, porque paga-se exclusivamente aonde a água é captada do rio no município da frente, ou no município de trás, do fornecedor de água, em tese. Mas nós somos fornecedor de água. Quer dizer, as áreas nossas aqui que estão cuidadas, zeladas, com APP preservada, nós não recebemos absolutamente
nada por isso. Mas isso é uma forma da legislação que foi feita em 1991, presidente, exclusivamente para dar um atendimento à região metropolitana de Curitiba, ao Miranda Tamandaré, os demais municípios que servem água limpa para o Iguaçu, para Curitiba. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar os dados do IAT, eu tive o privilégio por 1 ano e 3 meses de trabalhar numa gerência do IAT, e a gente começa a procurar. Esse dinheiro está basicamente vinculado lá naquela região. Prefeito, a experiência que eu trago para vocês aqui, fui prefeito em 97, 98 nós começamos a criar no município de Mato Rico, e não tem muita diferença em área territorial, mais ou menos aqui 334 km², Mato Rico 390, é uma população aqui, prefeito, de 7 mil habitantes, mais ou menos por aí, um pouquinho mais talvez, menos, né? 6.400, Mato Rico 4 mil habitantes, se for pegar pelo censo, é um pouquinho menos, né? Tivemos, inclusive, quando eu estava prefeito, fui secretário da MP, e nós tivemos um embate aí exatamente pela expectativa que se tinha de passar o facão dos municípios abaixo de 5 mil habitantes. Foi uma luta grande aí que, por enquanto, está parada, mas não é o caso hoje. Então, nós começamos a fazer RPPNs lá no município, que são áreas particulares. O proprietário continua sendo proprietário, mas o município, por essa disposição da lei, o vereador diz 2,5 de mato e 2,5 de água, ele passa a ser recebedor. E nós estamos tratando aqui de um valor que a cada ano cresce, esse ano perto de 400 milhões de reais. Então, há uma subdivisão em percentuais dentro do fator ambiental. E o Dr. Robertson me ligou na sexta-feira, né, doutor? Eu hoje estava atendendo o município de Palmital e Laranjal, que está mais ou menos uns 300 daqui, mas chegamos a tempo. E eu observei que o município de vocês, por enquanto, o fator ambiental do município é zero. Ou seja, ainda não recebe nada. Quero só fazer um pequeno parênteses aqui. Nós fomos criando, então, essa condição lá das unidades, e ao longo do tempo, nós identificamos nesta condição de acessar esse dinheiro chamado de ICMS ecológico, na área de mato, e o Mato Rico tinha, da sua área total, aproximadamente 10 mil hectares ainda de mato. Naturalmente, nós temos lá um mosaico, são 6 mil hectares, mas o maior fazendeiro do município é a prefeitura. Tá? Eu quero só contar essa história, eu não vim aqui para vender área, absolutamente. Tenho que contar para vocês, e está lá à disposição. Se um dia vocês quiserem fazer uma visita, eu não estou mais prefeito, o atual prefeito era meu vice-prefeito, tá? Há uma estrutura lá à disposição. Então nós fizemos a aquisição de áreas, as RPPNs, elas foram cedidas ao município, mas as áreas de proprietários particulares o município adquiriu. Então só vou contar rapidão aqui, prefeito, senhores vereadores. Imagina um municípiozinho, o terceiro pior IDH do estado, pobrezinho, fraquinho. Para comprar uma data na avenida era perereco. Aí eu cheguei na Câmara com um projeto para comprar 750 hectares de mato por 6 milhões de reais, na época. Isso aí é louco, vamos parar com isso aí, vai endividar o município o resto da vida. E vocês não estão olhando o que isso pode gerar, gente. E pior, quando começou essas áreas, eu não estava prefeito nessa compra, mas nós tínhamos a maioria na Câmara. Então os vereadores me perguntaram, não, é coisa boa, pode ir aí, que as experiências são importantes. Mas a gente sempre tem muito cuidado, né, prefeito? Especialmente quando o Ministério Público está perto da gente, né? Posso aqui também, né? Sim. Por quê? Ninguém está propondo fazer coisa errada. Eu não vim aqui tratar disso, mas para contar a experiência. Ou seja, nós fizemos aquela aquisição para pagar aquelas áreas como queríamos receber de ICMS ecológico. O município recebia 170 mil reais por ano. Quando nós fizemos a aquisição das áreas, nós passamos a acessar essa condição de recebimento. No primeiro ano, a posterior, porque isso faz de um ano para o outro. O ICMS tem que protocolar até abril para valer naquele ano, para valer no próximo ano. Tá? E no primeiro ano, senhores, o município recebeu 1.700.000. É claro,
Tudo isso é amplamente publicado dentro da página do IAT, IAP na época, agora é IAT. Começamos a fazer trabalhos ambientais. No segundo ano, o município recebeu 3 milhões. E nós fomos quitando aquelas áreas. No terceiro ano, 4 milhões. Quarto ano, 4 milhões e meio. Quinto ano, 5 milhões. Para ser mais breve para vocês aqui, os 7 anos que nós propusemos para pagar aqueles 6 milhões, com correção deu 7. Em 7 anos, o município arrecadou 22 milhões de reais. Então a conta é muito simples. O município é o maior fazendeiro da cidade, tem 750 hectares dele, mais exceções dá 1.000 hectares. Hoje, e eu vou fazer a comparação aqui já, prefeito, para não ser muito enjoativo, no final do mandato, que eu terminei agora há um ano atrás, no último repasse de CM, nós quitamos o pagamento das áreas, tá? E depois, se vocês tiverem curiosidade, né, vocês podem olhar ali o site do IAT, tem essa informação. Este ano, o município já está recebendo 8 milhões de reais de ICMS, só de área ambiental. O ICMS de Mato Rico, prefeito, para este ano que entra, será de 13 milhões. O ICMS aqui de vocês será 8 milhões. Certo? E vocês têm potencial. Eu conversava com o Sérgio, eu não vim aqui a favor de ninguém, e nem falar de ninguém, porque é a primeira oportunidade que eu estou vindo aqui. Mas o doutor coloca essa condição, e eu estava olhando o entorno do rio ali. Prefeito, 75% da arrecadação do vosso município é produção agrícola, agricultura e pecuária. 75%. Todo o entorno dessa área lá do Guarita, eu não sei se vocês falam Guarita ou é Guaritá, onde a previsão Guaritá, né? Guaritá é área mecanizada, me parece, não sei se é muito plano, aparentemente, mas aparentemente é área boa. Tá? Então vai ter um impacto naturalmente também nessa condição. Eu não vou entrar aqui na condição de o que o município perceberá por isso, mas volumes em outras comparações que nós já fizemos é muito pouco. Me parece que há um estudo de criação de uma unidade de conservação de estação ecológica lá naquela região, inclusive que pelo que o Sérgio, que é engenheiro ambiental, florestal, me disse, também terá impacto. Né? Isso acho que não está ainda aqui na Câmara. A criação de uma APA é uma outra alternativa e uma possibilidade bastante interessante. E aí os comitês daquele entorno vão fazer o estudo, vão fazer a avaliação, vão fazer a análise, naturalmente tudo repassando aqui pela autorização de vocês. Isso pode trazer um rendimento interessante. Olhando friamente aqui, presidente, uma unidade, hoje aqui, ela inicialmente, ela teria um aporte aproximadamente entre 600 e 700 mil iniciais por ano, intermediária, com algum trabalho ambiental, algo em torno de 2 milhões, e se tiver um trabalho ambiental anexado, desenvolvido na unidade, inicialmente, aliás, ao longo de um certo tempo, 2, 3 anos, algo em torno de 3 milhões e meio. Isso, naturalmente, é dinheiro na educação e é dinheiro, especialmente na saúde, que é dinheiro que não existia. Mas é evidente, quando se cria uma unidade nova, se tira um pedaço das outras. Então, se eu fosse bem guloso, não podia contar para ninguém. Mas nós fizemos o contrário, eu presidi a Hemocentro, e todos os municípios daquele nosso entorno têm, no mínimo, uma unidade. E a nossa região, prefeito, deixa eu ter uma ideia, ela recebia ICMS ecológico há 8 anos atrás, algo em torno de R$1 milhão. Hoje, a região da Hemocentro recebe em torno de R$20 milhões de ICMS ecológico. Então, essa é uma boa opção, foi isso que o doutor pediu que eu falasse. Poderia falar aqui para vocês sobre muitas coisas. Eu queria chamar a atenção aqui, doutor Maurício, porque em tese, aqui na região do Baixo, Ivaí tem um comitê de bacia. Recentemente, eu tinha observado uma publicação de representação desse comitê, mas olhando aqui, inclusive com o Sérgio, não está a portaria atualizada. Eu não sei, me parece que não está atualizada essa representação do comitê de bacias. Seria muito importante trazer para o diálogo, né? E, por fim, só para encerrar aqui, né, eu gostaria de fazer o registro aqui
para vocês. O doutor falou aqui da questão de Prudentópolis, Salto São João, Salto São Francisco. Quando eu estava no IAT, nós apoiamos a condição de regularização lá do Salto São João. E talvez hoje um dos principais fatores, por fim, quero dizer isso, prefeito, é de vínculo turístico. Hoje, por exemplo, em Prudentópolis, aí tem uma briga. Se você olhar, Guarapuava está aqui, Prudentópolis, aliás, o contrário. Prudentópolis aqui, Guarapuava aqui e o Turvo aqui. Né? A queda é o marco das 3 fronteiras. Mas os 3 municípios estão explorando de forma turística aquele espaço. Isso nós observarmos aqui, né? Eu, por exemplo, nunca fui pescador, mas o meu genro, e eu com muita alegria, tenho um netinho de 1 ano e 2 meses, e ontem, por ocasião do Dia dos Pais, nós fomos num lugar onde tinha pesca, e o meu genro gosta. Eu gosto de bola, inclusive estou quase uma. Né? Eu também. Mas a alegria ontem né? do meu genro de levar o meu neto pescar foi grandiosa. E vocês, em poucos lugares do estado, têm uma condição diferenciada aqui na região. Eu recebi agora há pouco aqui do Júlio. O Júlio trabalha aqui, acho que em Rio Branco, por aqui, e haverá um seminário de turismo e de oportunidades de turismo, se não me engano, dia 23. Ele me convidou para participar e eu gostaria de estender este convite à representação aqui, né? Se alguém pudesse ir lá para começar esse diálogo, começar a pensar a região, né? O doutor falou aqui da questão de fênix, das questão dos jesuítas, enfim. Nós estamos lá na nossa região trabalhando com o caminho do Quiabiru, que também é uma oportunidade interessante, há várias referências, né? O Estado recentemente fez uma condição. E vocês aqui têm o Dia do Rio, tem uma gama de questões aí que podem ser somadas, né? Eu quero agradecer muito a oportunidade, presidente, aqui pela condição da fala. Atualmente eu trabalho na empresa Sustentabilidade SA, na parte de assessoria, consultoria. Me coloco à disposição do Ministério Público naquilo que for necessário, me coloco também, prefeito, à sua disposição. Antes do interesse econômico e profissional, nós temos um compromisso de trabalho muito grande. Gostaria, inclusive, também de deixar, mesmo não estando prefeito, com certeza o prefeito Edenir, que inclusive tem um trabalho bastante interessante lá na área de agricultura, receberá uma comissão de vocês, né? Lá nós construímos do lado da cidade a primeira base de pesquisa científica, né? Onde reúne os pesquisadores, onde o pessoal vai, tem alojamento, tem estrutura, né? Para ir para as unidades de conservação. Muito obrigado pela oportunidade, teria muito mais coisa para falar aqui, mas pelo alongar da hora, eu estou à disposição de vocês, o dia que a Câmara quiser que a gente possa fazer uma apresentação aqui mais, eu pedi aí, foi meio no laço, né? Muito obrigado. Mas eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Então, acabando também, muito obrigado, Marcel, pelo convite. 300 quilômetros, 300 quilômetros é basicamente suar a camisa, né? Eu também vim de Maringá para ter a oportunidade de falar com vocês. Pela importância que se dá para o Ivaí, muito obrigado. E pela experiência positiva. A experiência positiva de outros lugares. E aqui eu vou só atualizar vocês. Essa palestra que eu fiz é basicamente o que os rapazes, os meninos da Patrulha e o Ronaldo já ouviram em 2014, 2012, porque não mudaram as condições econômicas, etc. Mas tem algumas novidades. Esse ano, e eu briguei para que não acontecesse, mas o Estado do Paraná criou uma coisa sem base legal nenhuma, que é a Reserva de Pesca Esportiva do Baixo Ivaí. Que não tem base legal, que não tem estudo científico, não tem publicidade. Mas, enfim, foi criada. Que é, cá entre nós, totalmente incompatível com a interrupção do rio, que é a origem e a fonte dos peixes que vão ser pescados lá na Reserva de Pesca Esportiva. Esse mês, foi esse mês, ou fez no começo do ano passado, o Estado do Paraná, reconhecendo a reivindicação e o trabalho da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, da colônia Z17, aumentou em 50 quilômetros a área do Rio Ivaí em que os pescadores de Portubá, que durante 9 anos foram proibidos de pescar por uma portaria, uma canetada, literal canetada, do IAP na época, ficaram 9 anos na legalidade, se organizaram, acionaram a universidade, acionaram o Ministério Público e alguns anos atrás conseguiram o direito à pesca.
que foi sempre a origem daquelas pessoas, que viviam da pesca, as famílias viviam da pesca. Hoje eles pescam, recebem o seguro-desemprego. Deve ter gente de Borrasópolis lá na colônia, que é daqui, né, que é uma conquista local, absolutamente local. E que agora, mês passado, ganhou 50 quilômetros a mais. A área deles era da balsa do Marolo, que é essa aqui, ó, que é essa imagem aqui, inclusive. Os Marolo estão aqui, né, dessa área até a ponte entre São Pedro e São João. E agora desceu até Jardim Alegre. Isso é uma novidade. Isso é incompatível com a submersão desse território de pesca tradicional por uma sucessão de barragens. Além disso, 12 anos atrás, os promotores de justiça não chegaram a ser acionados. Ficou uma questão mais da conscientização dos próprios gestores municipais, de defender. Tanto é que criaram várias leis protegendo esses rios. Hoje a gente tem um promotor que está em São João do Ivaí, com perspectiva de continuar em São João do Ivaí, e que tem como rio Ivaí a sua principal característica. Aliás, o nome não deixa mentir. Então a gente tem esse apoio mais forte do Ministério Público, mesmo do Lucas aqui de Faxinal. E a gente tem isso aqui, eu estou mostrando isso aqui, ó. A APA municipal é uma área de proteção ambiental. O município, através dos técnicos, e a gente já fez isso através da Federal Tecnológica, cria uma área, que é o mapa da cidade. A gente pode fazer uma oficina nesse sentido, pega o mapa da cidade e coloca um perímetro de uma área de proteção ambiental. Que, inclusive, com a presença do Marcel, teve audiência pública, que é obrigatória por lei, e desde 2018 o município criou. Essa foto foi tirada de Grandes Rios. A APA é essa aqui. Porque além de todo o ICMS ecológico que o Marcel falou, que estava no mestrado, a APA continua produzindo grão. A APA continua produzindo leite. A APA pode produzir turismo. A agricultura convencional é permitida no APA. O que não é permitido é destruir o rio. O que não é permitido é instalar indústria poluidora. O que é permitido é adensar a população, enfim. É o que se for o caso, como é em Paranavaí, de uma APA criada pelo município, pela Câmara dos Legisladores, dos vereadores, é o que os vereadores colocarem nessa APA. Enfim, sobre comitês de bacia. Eu acho que esse trecho aqui já está no comitê de bacia do Alto Ivaí. O Baixo Ivaí eu acho que é do Salto Bandeirantes para baixo. Não sei. Mas o comitê de bacia do Alto Ivaí, do Pequi, eles não estão funcionando. E ainda não tem um plano de bacia. E é o plano de bacia que vai estabelecer o termo de referência para os estudos de impacto ambiental. E o Marildo está no comitê de bacia. O representante aqui do Portubá está no comitê de bacia. E o rio que nós queremos no Ivaí é o rio que temos. O que nós não queremos é o rio que as pessoas, literalmente, que vem de fora, que é um capital de fora, que é gente de fora, vem transformar o rio e tudo que deixa de ser rio e passa a ser lago em dinheiro. E é uma questão de interesse local. E a gente tem muita riqueza aqui, associada, por exemplo, quando você deu uma olhada no vídeo lá, né, secretário? Isso a gente tem que vender, que aqui é a terra foi a terra dos espanhóis, é a terra de cultura. Como o prefeito Marcel falou, e eu faço a ponte tanto com a Universidade Tecnológica Federal, que eu leciono, quanto no PEA da UEM, onde eu sou egresso, para trazer, e numa próxima reunião que a gente possa falar com a comunidade, além dos vereadores e na direção do município, que eu possa trazer os meninos e as meninas do doutorado, os cientistas de verdade, porque eu sou promotor, para a gente discutir das nossas riquezas, da importância desse local. Então, assim, acho que agradeço mais uma vez, volto para casa com a felicidade de ter continuado essa briga, que não é nossa, quer dizer, é nossa, mas não é nossa por nós, é nossa, no meu caso eu nem penso nas futuras gerações, eu estou pensando no rio mesmo. O rio. Vocês sabem qual a idade de um rio? Já pararam para pensar quantos anos tem o rio? Está nessa apresentação aqui. Aqui, ó. Aqui é exemplo de uma lei. Leis municipais. Essa aqui que eu até falei rapidinho. Olha o que o município de São Pedro do Ivaí falou.
Fica declarada patrimônio cultural, paisagístico, ecológico e turístico no município Rio Ivaí, no trecho que banha o território municipal. Integra o patrimônio que se trata do capo desse artigo, a Ilha das Garças, a Ilha do Peixe, a Volta do Dourado, né, a Travessia Antiga Balsa, enfim, os lugares que hoje não tem nome, seria o Salto Fogueira, né, o Remanso do Fervedor, o Capim-Limão em que eu naufraguei, quer dizer, dá nome nos leis, né? Enfim, responder aquela pergunta lá. Aqui, ó. Qual a idade de um rio? Para acabar com isso, né? O professor Estevô da UEM. Né? Então, dizendo lá que o cientista Potter considera que o Amazonas, o Orinoco e o Madalena são os rios lá da Colômbia, juntamente os rios da Patagônia e do Chile, que foram formados com os levantamentos dos Andes durante o Mioceno, são recentes. Antigos são os rios São Francisco, Uruguai e Paraná, muito mais antigos, que estavam provavelmente ligados à separação da América do Sul e da África. Então corre água do Rio Bom para o Rio Ivaí desde antes de existir o Oceano Atlântico, quando a América do Sul e a África estavam grudadas ainda. Essa é a idade de um rio. Então as coisas que vivem ali evoluíram ali. Dá para botar tudo isso embaixo d'água? Num estado que produz mais energia elétrica do que gasta? Que perde dinheiro com isso? E é exatamente essa a satisfação de poder vir aqui na Casa do Povo, de Borrasópolis, falar com o prefeito municipal, com todo mundo que teve paciência de nos aguentar até agora. Obrigado pelo sacrifício, Marcel. Que se depender da gente, a gente fala quantas vezes for necessário, nos lugares que vocês nos convidarem, porque a gente tem muito prazer em defender o rio. Né? Até porque esse rio aqui é importante lá em Guaíra, onde eu trabalhei 10 anos. É importante lá em Autônia, onde tem o Parque Nacional da Ilha Grande. Não é local, vai de Prudentópolis a Guaíra isso aqui. Passa por Palotinho, passa pela bacia, né? E a gente tem que pensar nesse coletivo. Enfim, muito obrigado, desculpem abusar da paciência, foi um grande prazer. Espero voltar assim que me chamarem de novo, Tuca. Valeu.